Meu nome é Flor Vasques. Deus tratou com minha vida quando eu tinha 15 anos. Eu pensava que ia cair enferma numa cama. Haveria um culto bonito na igreja, e minha mãe me disse que tínhamos que ir, e eu respondi: mãe, não posso ir, estou indisposta, estou cansada. Minha mãe seguia insistindo. E me disse: temos que ir. De tanto insistir eu disse: mãe, está bem, temos que ir. Ao chegar a esta casa de oração, não pude me sentar numa cadeira, me sentei no chão. O pastor iniciou o culto e começou a adorar a Deus com palavras de oração. Não pude me colocar de pé, fiquei sentada. Enquanto a igreja orava, meu olhar foi para cima, não vi o telhado da igreja, o que eu vi foi o céu partido. Meu pensamento foi rápido, pensei e disse: o fim se aproximou, e minha família não vai com Cristo. Minha família todavia não aceitava Deus, e nesse momento meu corpo começa a adormecer e congelar. Uma irmã que estava ao meu lado, começa a tocar meu corpo, e me pergunta: o que está acontecendo com você? Eu queria dizer que me ajudassem na oração, que algo estava acontecendo comigo. Nesse momento, começo a contemplar que do céu descia 2 lindos anjos, com 2 asas e seus vestidos resplandeciam e brilhavam, e desceram onde eu estava, e eu me recordo como neste momento estivesse acontecendo. Estavam chegando ao lugar onde eu estava, e quando eu olhei para a porta, eu vi um personagem todo negro, ele tinha uma faca. E começou a me dizer: seu pai e sua mãe não querem nada, eu vim por sua alma. Ele me falou desta maneira. E os anjos pararam onde eu estava, um parou na minha esquerda e o outro à minha direita. E o da minha direita disse: o observe, ele é o espírito de morte. E nesse momento, eu fiquei surpresa que o espírito de morte obedeceu os anjos. Toda glória seja somente para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquele instante, o anjo lhe disse: não vais tocar nela. Espírito de morte, em nome de Jesus, te afugentamos. E ele desapareceu. E neste momento um jovem, muito usado por Deus, aquele varão, vem até mim e me diz: o que está acontecendo com você? Eu queria contar o que eu estava vendo, mas eu não podia. E naquele momento aquele jovem começa a ficar em comunhão com Deus. E disse: Deus, eu quero que tu me mostres o que está acontecendo. E por isso que em uma igreja tem que haver o Espírito Santo, porque se não viesse o Espírito Santo eles teriam sepultado meu corpo. E aquele jovem focou em comunhão e Deus começa a mostrar para ele o que ia acontecer. E disse Deus: durante 3 dias e 3 noites, não tocarão neste corpo, porque eu vou tratar com esta vida. E neste momento os anjos me disseram: ela já está pronta. E eu perguntei: para quê? Eles responderam: temos que ir a um grande passeio porque já estão te esperando. Eu pensei que ia morrer, então pedi outra oportunidade. Sou muito jovem para morrer, me dê outra oportunidade para que me prepare. E os anjos me disseram: não, porque já estão esperando por você. E aquele jovem estendeu suas mãos sobre meu corpo e disse: Senhor, seja feita a tua vontade. E nesse instante os anjos começam a chamar meu espírito. Flor, saia fora. Eles chamavam meu espírito e meu corpo tremia e tremia. Quando me chamaram pela 2ª vez, eu senti uma dor profunda em meu coração, e na 3ª vez quando disseram: Flor, saia fora. Senti que arrancaram meu coração e eu dizia: ai! Mas ninguém me ouviu, porque já haviam me tirado do corpo. Os irmãos simplesmente me olhavam e viam somente que minha boca abria. E neste momento eu vi meu corpo atirado no chão, de mim saiu um corpo incorruptível, que não necessitava que abrissem a porta para ele poder passar. Eu comecei a tocar meu corpo e minhas mãos transpassavam meu corpo. Eu via os irmãos que estavam fazendo o culto para Deus. E começam a questionar o que está acontecendo. E minha mãe começa a chorar e se desesperar. Eles queriam levar meu corpo para o hospital, mas quando há o poder de Deus, eles estavam ao ponto de tocar em meu corpo, mas ficaram paralisados, e não o tocaram. Eu podia ver que todos estavam alvoroçados, contudo nosso irmão permanecia na fé. Ele clamava, e dizia: Senhor, eu confio em que tu me disse, e em que tu diz em sua palavra,
que tu és a ressurreição da vida, e aquele que crê em ti, mesmo que estiver morto viverá. Nesse momento os anjos me disseram que tínhamos que ir, porque já estão te esperando. Nesse momento eles me pegaram pelos braços e nós subimos numa velocidade tremenda. Naquela velocidade começamos a passar pela lua, pelo sol e pelas estrelas. As estrelas são muito gigantes. Então naquela velocidade, eu começo a ver antes de chegar ao céu, eu vejo o local coberto de demônios. Pude contemplar aquelas criaturas, deformadas, desfiguradas. E aqueles demônios começam a maldizer: maldita, maldito teu Deus e todo aquele que o adora. Eu vi os demônios que vinham para a terra. Naquele momento pude ver que aqueles demônios desciam na terra, e desciam nas igrejas, desciam nas discotecas, desciam nas ruas. Desciam nas igrejas para causar desalentos, a frieza, o conformismo, para que causassem os erros e os pleitos, as divisões. Que Jesus repreenda isso, que isso desapareça. Eu podia contemplar que aqueles demônios destruíam os lugares, aqueles demônios desciam para causar divórcios, para colocar os pais contra os filhos e os filhos contra os pais. Os demônios possuíam as mulheres lésbicas, essas mulheres têm um demônio, e que Jesus o repreenda, a glória seja para o Rei dos Reis. Pude contemplar que os homossexuais têm demônios, esses demônios se apossam dessas pessoas, as mulheres prostitutas também têm demônios, para que mostrem seus corpos e não tenham vergonha. Demônios fazem tudo isso. Os demônios possuíram as pessoas para que começassem a beber, a dançar, a se drogar, a roubar. Aqueles demônios os destruía dia após dia, de minuto após minuto. Eles destroem as pessoas lentamente, e essas pessoas não se dão conta disso. Mãe de família, pai de família, que está ouvindo este testemunho, não deixe teus filhos ver desenhos animados, porque todos os desenhos animados são diabólicos, eu mesma os vi, são todos diabólicos. Não deixe que seus filhos vejam os lixos do diabo, e que Jesus o repreenda. Aqueles demônios queriam lhe impedir de passar, mas os anjos disseram a eles: não tocarão nela, e abram caminho. Os demônios abriram o caminho e começamos a subir numa velocidade tremenda. Então naquela velocidade tremenda eu começo a contemplar uma luz forte, e o anjo da minha direita me disse: sabes quem vai te dar as boas-vindas? E eu disse: não, por favor, pode me dizer quem? E os anjos não me disseram nada. E continuamos naquela velocidade e fomos nos aproximando daquela luz. E pela segunda vez me disse o anjo: sabes quem vai te dar as boas-vindas? E eu lhe disse: eu não sei. Por favor, me diga quem? Mas tampouco me disse nada. Nesse momento eu vejo um portão grande e gigante, com letras que brilhavam e resplandeciam. Aquele portão era de ouro, e aquelas letras diziam: bem-vindos ao paraíso eterno. E nesse momento pela terceira vez o anjo me disse: sabes quem vai te dar as boas-vindas? E eu disse: não sei. Quem vai me dar as boas-vindas? E nesse momento eu vejo 3 anjos que estavam naquela porta, um estava na direita, outro na esquerda e outro no centro. Quando abriu aquele portão eu entrei. Eu pude contemplar as ruas de ouro, e o piso onde eu estava era todo de ouro, esse ouro brilhava e resplandecia. Nesse momento eu quis ver o que tinha mais à frente, mas eu não podia. Sentia uns passos que se aproximava, ele vinha até mim. Eu contemplei um vestido resplandecente, fechei meus olhos e me coloquei de joelhos. Meu espírito começava a se agitar, e com aquela voz doce, me disse: eu sou Jesus. Aquele ser maravilhoso me deu as boas-vindas. Aquele Jesus: te amo, Senhor. E me disse: eu sou Jesus. Inclinada de joelhos eu comecei a dizer estas palavras: eu não sou digna de ser chamada a tua filha, eu não sou perfeita, eu falho em minhas palavras, e em meus pensamentos, e em meus olhares. E sabe o que me disse aquele ser maravilhoso? Me tomou em seus braços, uma coisa que nunca esquecerei. Eu estou aqui contigo, não temas, pequena minha, que eu estou aqui contigo. Ele me tomou em seus braços, amados irmãos. Porque ele é rei. Ele existe. E nesse momento eu contemplo suas mãos e seus pés. Me mostrou e me disse: lembra o meu povo,
que ele precisa não de ouro nem prata, meu povo precisa do meu sangue. Pude contemplar suas mãos suaves e brancas, seus olhos como chamas de fogo, seus cabelos pelos ombros, não há comparação como brilham, sua beleza é muito linda, na transversal de seu ombro havia uma faixa que dizia, eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seu cinturão também brilha e resplandecia, não há palavras. E ele me disse, vou te mostrar as mansões que há aqui. Eu comecei a passear com Jesus naquelas ruas de ouro, e começamos a entrar em uma mansão, aquela mansão era infinita, eu não pude encontrar o fim. Naquela mansão havia umas sandálias brancas resplandecentes, e Jesus me deu um par de sandálias, saímos dali e continuamos andando, e nesse momento entramos em outra mansão, e eu vi um vestido branco de linho finíssimo, havia bastante ali. E o que me impressionou a quantidade de vestidos manchados e enrugados, atirados no piso. Eu fui tocá-los e Jesus me disse, não os toque. E eu disse, Senhor, por que? E me disse, estes vestidos que você vê, são daqueles que vieram aos meus pés e agora, estão apartados. Se você neste momento está apartado dos caminhos de Deus, tenha certeza que neste momento, os teus vestidos estão manchados e enrugados, comece a embranquecê-los. Nesse momento Jesus me mostrou o vestido do pastor Gei, a vila. Seu vestido resplandecente é brilhante. E também deu um vestido para mim, e saímos daquela mansão. Caminhamos na rua de ouro e entramos em outra mansão, e naquela mansão pude contemplar umas coroas preciosas e lindas. Aquelas coroas eram preciosas, o que me chamou a atenção é que algumas coroas tinham pérolas e outras não. E o Senhor me mostrou minha coroa, não vi nenhuma pérola nela, e eu disse ao Senhor, Senhor, por que minha coroa não tem nenhuma pérola? E me disse estas palavras o Senhor, cada pérola que você vê em cada coroa, significa uma alma que ganham na terra para mim. E nesse momento o Senhor também me mostrou a coroa daquele varão, Gei, a vila. Sua coroa tinha bastante pérolas muitíssimas, as coroas são distintas, não são iguais, são diferentes. E nesse momento, me disse estas palavras, este é meu filho que está preparando o meu caminho como foi João Batista. E andávamos pelas ruas de ouro, e começou a ver um rio de água, um mar de cristal que passava no trono da graça de Deus Pai. E Jesus me disse, beba dessa água e não vai voltar a ter sede. Eu comecei a aproximar e beber com minhas mãos, e naquela água eu podia me olhar, a água era doce e mais doce que o mel. E Jesus me disse estas palavras. Na terra isto significa minha palavra, a palavra de Deus. Quando eu estava bebendo, ouvi um canto, que tremia meu espírito, e tremia o céu. Eu ouvi aquele canto angelical que dizia, glória, glória ao que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E eles não se cansavam. Quando eu me virei eu contemplei milhares de almas, havia uma fila de mulheres e varões, mas o que me chamou a atenção é que não havia nenhum ancião, só tinha jovens. Um jovem e uma jovem saíram da fila e ficaram me olhando, eu não reconheci quem eram, eu conheci-os pelo nome. Porque Jesus me disse, você os conhece. E eu disse, eu não conheço eles. E me disse o Senhor, ela é sua tia. Minha tia aqui na terra morreu já velhinha, mas no céu eu a vi como tendo de 18 a 20 anos. E aquele jovem não pôde reconhecer e Jesus me disse, ele é seu primo. Meu primo aqui na terra morreu com leucemia. E eu disse ao Senhor, Senhor, por que o Senhor o trouxe? Porque até esta hora seu pai chora por ele. E o Senhor me disse, ele é meu filho, se eu não o houver trazido, no dia do arrebatamento ele não viria comigo. E nesse momento, eu corri para ter ele entre meus braços, e o Senhor me disse, não. Eu corri para ter meus entes queridos em meus braços, mas não pude. O Senhor me disse, todavia você não veio para ficar. E nesse momento eles entraram na fila e continuaram cantando ao nosso Deus. E eu continuei andando com Jesus, algo que nunca vou me esquecer que eu andei com Jesus. Quando andávamos naquelas ruas de ouro, entramos em outra mansão, e naquela mansão pude ver que havia anciãos, estavam em suas cadeiras e eu contei, havia 24 anciãos,
E um deles me disseram: eu sou aquele que às vezes em seus sonhos na terra, me mostro. Somente um deles me disseram estas palavras e os demais nada falaram. E saímos daquele lugar. Andávamos naquelas ruas e eu pude perceber que não havia noite, eu pude ver jardins de flores, e parques maravilhosos. O que me impactou foi o aroma daquelas flores, sua fragrância. Por mais cara que você pague em um perfume aqui, não se igualará àquele aroma com diversidades de cores. E eu comecei a ver uma jovem, com seus cabelos longos e suas vestes brancas, cercada de milhares de crianças. E eu fui onde estava aquela mulher. Ao chegar ao seu lado eu perguntei para ela: quem é você? Ela me disse: eu sou Maria, a mãe de Jesus. No momento em que eu passei com Jesus, ela começou a se inclinar e adorar a Deus. E estas palavras me disse Maria: vai e diga ao mundo inteiro que eu não sou nenhuma deusa, eu não tenho nenhum trono, e quem merece a honra e a glória é o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E neste instante eu perguntei para ela: e estas crianças, quem são? E ela me disse: estas crianças que você vê, são daquelas mulheres que a cada segundo abortam. E neste momento eu pergunto a Jesus: onde está meu irmão que faleceu? E comecei a ver um jovem precioso que vinha, e Jesus me disse: você está vendo ele? Eu disse: sim. Ele disse: ele é seu irmão. Eu pude ver um jovem rapaz muito belo. Então continuamos andando. Novamente eu escuto aquele canto, que estremecia todo o meu corpo e estremecia todo o céu. Glória, glória ao que vive e reina, para os séculos dos séculos. Aqueles anjos estavam cantando e glorificando a Deus. Nesse momento eu começo a ver um anjo que vinha, e eu fui ao seu encontro, e ao seu lado eu perguntei: quem é você? E ele me disse: eu sou o arcanjo Miguel, quem comanda este exército que tu vê. Eu pude contemplar milhares e milhares de anjos louvando e glorificando o nome de Cristo. E nesse momento atrás dele vinha outro anjo, e eu perguntei: quem é você? E me disse: eu sou o arcanjo Gabriel, eu que levo as mensagens nas igrejas. Eu vi outro anjo que tinha 6 asas, eu fui até ele e eu perguntei: quem é você? E ele me disse: eu sou um serafim, e todos os que você vê são serafins. E eu pude ver milhares e milhares de anjos. Pude ver outros, mas eram mais altos. Fui até eles, e perguntei: quem é você? E ele me disse: eu sou um querubim, e todos os que você vê são querubins. Os querubins são mais altos que os anjos. E neste momento o Senhor me disse: se estes anjos, se estes serafins, se estes querubins, se estes arcanjos me louvam, quem são vocês para não me louvarem? Eu sentia aquelas palavras que estremeceu tudo. E continuamos caminhando e comecei a ver anjos e cada um tinha uma trombeta, e eu os contei, e havia 7 anjos, e cada um tinha uma trombeta, e nesse momento eu vi que as 6 já haviam sido tocadas, e somente faltava a última trombeta. E nesse momento me disse o Senhor: vai e diga à minha igreja, que se prepare, porque ao soar da última trombeta, minha igreja virá comigo. E o Senhor me mostrou diferentes igrejas, em diferentes lugares. Começou a me mostrar uma igreja bem luxuosa, e os pastores bem elegantes, e havia multidões de pessoas, e o pastor começava a pregar prosperidade e mais prosperidade, e não pregava santidade e tampouco sobre o pecado. E uma jovem se pôs de pé, e fez uma pergunta ao pastor: é mal eu usar calças? É mal eu usar brincos? É mal que eu use braceletes, colares, e use maquiagens, e que corte o cabelo? E aquele pastor disse para ela: não é, não filha, Deus somente quer teu coração. Ao escutar esta palavra Jesus se entristeceu, e muito claramente recordo destas palavras que me disse o Senhor: veja esta. E as demais igrejas, veja como estão andando, conforme sua carne, como eles próprios querem andar, cortaram os louvores, cortaram as orações que não são as mesmas. E não há quem me clame, quem me busque em espírito e verdade, não é a mesma igreja. Nós somos templos do Espírito Santo, o que há por dentro se reflete por fora.
E nesse momento o Senhor me mostrou aqueles pastores, evangelista, ministros, hipócritas, frios e vazios, que somente pregam prosperidade e mais prosperidade, e não pregam acerca da santidade e do pecado. Me disse o Senhor: vai e diga a todos, que é o tempo de pregar sobre o pecado, porque aí deles se continuarem assim. Eu não venho julgá-los, irmãos. O Senhor me disse que é o tempo de pregarem sobre a santidade e sobre o pecado. A glória seja para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muitos pastores são medíocres e hipócritas, que não pregam acerca do pecado porque dizem que se pregarem, as almas irão embora e irão deixá-los. Pastores, evangelista, e ministros, se tiverem 1000 almas andando conforme eles querem, conforme sua carne, é melhor terem 100 almas, fazendo a vontade de Deus, porque algum dia vocês darão conta diante de Deus por todas as ovelhas que há. Porque aqueles que não pregam acerca do pecado e da santidade terão maior condenação. Se teu pastor ou ministro pregam acerca do pecado, dependerá somente de você. O Senhor me mostrou diferentes lugares, e o Senhor me disse: a todo mundo eu te levarei para que testifique isto. Irmãos, se me chamarem para pregar em uma dessas igrejas que o Senhor me mostrou, não haverá apelo em minha boca, eu vou pregar tudo o que o Senhor me mostrou. Até se me expulsarem, eu seguirei pregando o Evangelho de Deus. E nesse momento eu vejo uma mesa infinita, ela era de ouro, e eu via que havia cadeiras, todas arrumadas e eram de ouro, elas brilhavam. Em cada cadeira tinha uma sandália e um vestido e uma coroa. E na mesa havia copos de ouro, e nesse momento o Senhor me disse: diga ao mundo inteiro que os copos já estão na mesa, já está tudo preparado, e minha igreja virá comigo. Tudo está preparado, estamos vivendo o tempo da graça. Estejamos prontos, irmãos, para ir com o Senhor, porque se ficar haverá pranto e ranger de dentes. E nesse momento eu pedi ao Senhor que eu visse Noé, Abraão, Isaque e Jacó, Moisés e José. Onde estão eles? E o Senhor me disse: eles estão mais adiante. E eu disse: Senhor, eu quero ver eles. E neste momento eu começo a ver jovens, e o Senhor me disse: você está vendo eles? Eu disse: sim. Me disse: aí está, Noé, Abraão, Jacó, Isaque, Moisés e José. Aí está eles. E eu disse ao Senhor: Senhor, em tua palavra diz que eles morreram anciãos. O Senhor me disse: todo aquele que vem comigo, volta a ser jovem. Eu não faço acepção de pessoas, aqui não há nenhum alto ou baixo, magro ou gordo, nenhum moreno. Diante de Deus somos todos iguais. E neste momento eu digo ao Senhor: onde estão os apóstolos? Onde está Paulo? Eu quero ver eles. E ele me disse: eles estão do outro lado. E nesse momento eu começo a ver jovens. E o Senhor me disse: você vê eles? Aí estão meus apóstolos. Irmãos, ali estava Paulo. Eu pude contemplar os apóstolos. E nesse instante o Senhor me disse: é tempo em que iremos ao inferno. E começamos a descer, onde está a terra, e para você que não sabe, o inferno está no coração desta terra. E começamos a descer, eu com Jesus e com os anjos. Eu pensava que passaria por este lugar com Jesus e com os anjos, mas naquele lugar eu entrei sozinha. E o que me impactou foi ver um portão grande com letras escuras, e dizia desta maneira: bem-vindos ao inferno eterno. Quando abriu aquele portão, eu contemplei um túnel imenso e profundo, com um cheiro insuportável. No momento em que eu entro, na minha esquerda e na minha direita, estava forrado de demônios, de todas as classes de demônios, e esses demônios me diziam, desta maneira: você que está aqui, por tua alma estamos lutando, e você agora está aqui? E nesse momento eu começo a notar, que onde eu estava, era uma ponte que estava balançando, e no fundo daquela ponte saía um humus negro. Naquele instante apareceu uma besta com 7 cabeças e 7 chifres e me disse: se você é uma filha de Deus, me expulse. Então ouvi a voz de Jesus que me disse: por que temes, se eu estou aqui contigo? E nesse momento eu vi uma Bíblia preciosa que descia, com esplendor, com o reflexo daquela Bíblia, desapareceu aquela besta, e aquele humus.
E Jesus me disse: continua, porque tenho muito que te mostrar. Então meu espírito começa a sentir o fogo, o calor, e começo a escutar os gritos. Eu caminhava e aqueles gritos ficavam mais reais. E diziam: ai, ai, isto queima. Um segundo de descanso e então eu vi ali as almas queimando e pedindo misericórdia. Eles estendiam suas mãos para mim e pediam: me tire daqui. Eu cheguei perto de um homem e lhe perguntei: por que você está aqui? Ele disse: eu era cantor, tinha minha orquestra no grupo Néctar. Vá e diga à minha família que este lugar existe. Este homem queimava no fogo. Eu cheguei a outro homem e perguntei: por que você está aqui? Ele me disse: estou aqui porque fui um mentiroso, eu gostava muito da mentira, por esta causa estou aqui. Eu cheguei perto de uma mulher e lhe perguntei: por que está aqui? Ela disse: eu estou aqui por ser fornicária. Ela sentia muita dor. E eu sentia que minhas forças eram poucas. Cheguei a outro homem e lhe perguntei: por que está aqui? Ele me disse: eu estou aqui por não ofertar e por não dizimar. Nunca gostei de dizimar nem de ofertar. Irmãos, o que é de Deus, não roube. Eu continuei e me aproximei de uma mulher, ela gritava muito. Pedia para tirar ela dali. Eu perguntei para ela: por que ela estava ali? Ela disse: na terra eu era monja, eu estou aqui por ser idólatra, porque eu me inclinava diante de imagens. Irmãos, a Igreja Católica diz que existe purgatório. Você que está ouvindo esta mensagem. O purgatório não existe, o que existe é a glória e o inferno. Na Bíblia não há purgatório, e se tiver, eu vou parar de pregar. Neste momento pude ver que havia ali bastante monjas. Eu continuei andando. Eu já não tinha forças, porque aquele cheiro era insuportável. Cheguei perto de um homem e lhe perguntei: por que ele estava ali? E me disse: na terra eu era sacerdote, eu estou aqui por não pregar a verdade, eu me inclinava diante de uma estátua. Irmãos, por isso eu digo que isso é errado. Este homem, irmãos, dava voltas e voltas no fogo e se queimava. E havia muitíssimos sacerdotes ali. Eles gritavam e pediam outra oportunidade, mas para eles não há oportunidade. E nesse momento eu continuei, e vi uns vermes que entravam neles, pelo ouvido e saía pelo outro ouvido, entravam por suas partes íntimas, e saíam por sua boca. Eles gritavam e pediam misericórdia, porque dentro deles era destruído. Eu cheguei para uma mulher e lhe perguntei, por que ela estava ali. Ela me disse: eu na terra era cantora, mais conhecida como a bonequinha Celi. Os demônios a destroçavam por dentro. E ela me pedia para ir à sua família, para pregar, e dizer para eles que ela estava no inferno. Eu continuei, com uma dor profunda. Eu comecei a ver meus familiares, eles estendiam suas mãos para mim, e me diziam: me tira daqui. Eu queria ajudá-los, mas o Senhor me disse: não, porque onde você está, e onde eles estão, há uma linha que os separa, você não pode. Minha dor era muito, por escutar aqueles gritos, e não paravam. Pediam por um segundo de descanso. E nesse momento, irmãos, havia ali um homem ali, que havia pregado sobre o Senhor, pregava a palavra, mas nunca aceitou o Senhor, e morreu bêbado. E havia outro ali que viveu sendo bruxo, ele fez muito dano e agora está pagando o que deve. Eu não aguentava mais e comecei a dizer ao Senhor: por favor, me tira daqui, eu não posso mais. E o Senhor me disse: eu tenho muito mais para te mostrar. Continue. Eu contemplei um homem, ele gritava muito, era torturado e atormentado. Eu cheguei perto dele e lhe perguntei: quem é você? Me disse: na terra eu era homossexual. Eu pude ver que os demônios formavam filas e tinham relações sexuais até pela boca daquele homem, ele gritava e pedia oportunidade. Eu continuei e cheguei a uma mulher. Eu perguntei: quem é você e por que você está aqui? E ela me disse: eu na terra, era lésbica. Eu via que os demônios a destruíam por dentro, ela gritava e pedia misericórdia. Eu cheguei perto de outra mulher e perguntei: por que você está aqui? Ela me disse: na terra eu era prostituta, eu via ela,
e uma serpente a destroçava por dentro. Ela pedia piedade e misericórdia. Mas já não há. Eu via como a serpente destruía as mulheres ali, destruindo todos seus ventres. E nesse momento eu pude ver os bruxos, e como os vermes, e os demônios, e o fogo atormentava aqueles homens. Eles gritavam e pediam piedade. Era insuportável aquilo. Eu continuei e cheguei perto de um homem e perguntei: por que está aqui? Ele me disse: na terra, desde a idade de 20 anos fui pastor, eu era frio, não sentia nada do poder de Deus e a igreja também. Irmãos, por isso que uma igreja deve ter o Espírito Santo, porque uma igreja sem o Espírito Santo é morta. Porque, onde se move o Espírito Santo, nesse culto há luz. E aquele homem me disse: ninguém se deu conta que eu estava pecando com a diacona. Ali havia ministros e pastores. Eu então perguntei a outro homem: por que você está aqui? E ele me disse: na terra por muitos anos fui evangelista. Eu nunca preguei por amor a Deus nem por amor às almas, eu sempre o fiz por amor ao dinheiro. Irmãos, por isso que eu digo aos pastores, que pregam prosperidade, e nunca pregam o pecado e a santidade, se não se arrependerem estarão de frente ao inferno. Se não se arrependerem, ai deles. Estes pastores que pregam e cobram, não fazem a obra por amor a Deus, nem por amor às almas. Que Jesus os repreenda. Ali eu pude contemplar que havia artistas e atores, todos têm pactos com o diabo. Todos os cantores que da noite para o dia fazem fama, têm pactos com o diabo. O Senhor me deu autoridade para perguntar a 2 jovens por que estavam naquele lugar. Me aproximei de uma jovem e perguntei por que ela estava ali. Ela me disse: eu era evangélica, meu pastor sempre pregou acerca do pecado, mas eu nunca fiz caso. Eu ia à casa de Deus vestida como uma serva, mas quando saía usava calças, usava brincos, usava maquiagens e cortava meus cabelos. Escutem bem, jovens e mulheres, que ouvem este testemunho: se você está vivendo esta dupla vida, peça a Deus que te mude por completo. Não venha ser o caso, que esquente o assento na igreja, por muitos anos, e no dia que morrer, você irá para o inferno. Deus quer advertir seu povo. Alguns dizem: isso não é mal, não é pecado diante de Deus. Me deixe dizer que não há diferença entre a filha do diabo e a filha de Deus, quando usam estas coisas. Porque uma filha de Deus, e uma mulher que vai nas discotecas, ela está de calças e você também. Tu está cortando os cabelos, ela também. Tu está de maquiagem, ela também. Que diferença há entre você e ela? Não há nenhuma. Deus disse para nós sermos o sal desta terra e a luz deste mundo. A glória seja para Cristo. Irmãs, não sigam bebendo da vida da hipocrisia. Porque, em outras palavras, as mulheres se vestem assim para mostrar seu corpo, mas me deixa dizer, o corpo da mulher e o corpo do homem são muito diferentes, e as mulheres que colocam calça, só colocam para seduzir os homens, e que Jesus as repreenda. Nesse momento eu me aproximo daquele jovem e lhe pergunto: por que você está aqui? Ele me disse: eu fazia parte do ministério do louvor por muito tempo, eu gostava de cantar para Deus, mas quando eu saía da casa de Deus eu gostava de ouvir músicas mundanas, assistia novelas e filmes mundanos. Irmãos, cuidado com o que teus olhos veem, não te faças hipócrita, comece a buscar Deus, em espírito e verdade, tire a frieza, tire a hipocrisia, e comece a se humilhar diante de Deus. Para te serviria cantar bonito por muito tempo, e o Senhor vir, e sua alma for para o inferno. De nada te serviu tantos anos, porque em 1 minuto você pode ganhar ou perder sua alma. E nesse momento eu continuei, e pude ver um jovem que vinha de terno. Por isso, irmãos, o diabo pode se apresentar em um anjo de luz. Ele chegou perto de mim e me disse: Deus trata de minha vida como ele trata com a sua. E eu fiquei olhando para ele, olhei para seu corpo e dos joelhos para baixo era patas de animal. E os seus olhos começaram a deformar e crescer chifres, e ele me disse: me descobriu? Eu farei todo o possível para te ver neste lugar, porque você sairá e vai me tirar as almas, e vai abrir a venda dos olhos deles.
E eu olhei para a cara dele e lhe disse: tu já não tem parte nem sorte, porque maior o que está comigo. Maior é o que está conosco, Igreja de Deus. A glória seja somente para Deus. Eu pude ver que ele somente ria para todos, e as almas ali gritavam. Ele me disse: está vendo aquele homem que está ali? Eu disse: sim. Nada parecia acontecer com aquele homem que estava ali, mas era mentira. Quando cheguei perto daquele homem, ele era atormentado e torturado e gritava. Eu perguntei para ele por que estava aqui. Ele me disse: certo dia minha esposa saiu para ir ao mercado, eu fiquei em casa com minha filha, e o diabo se apossou de mim, e eu abusei de minha própria filha, depois matou ela, e eu me matei. Aqueles demônios, o atormentando, se disfarçavam de sua filha, e lhe dizia: por que você me fez isso? E aqueles demônios se disfarçavam e faziam ele recordar tudo o que ele tinha feito, porque naquele lugar nada se rejuvenesce. Se morre com 20 anos, de 20 anos ali estará, e estará ali com todos os seus sentidos. O triste é que naquele lugar há mais almas que no céu, porque a cada segundo descem almas naquele lugar. Eu já não tinha mais forças, eu saí dali, abracei o Senhor e perguntei a ele: Senhor, já não há mais misericórdia para estas almas? Ele me disse: não há mais, porque todas as almas que você vê, têm escutado minha palavra. O Senhor me disse, que no inferno não há nenhuma alma, que não tenha sido pregada a palavra. Neste momento nós saímos do inferno e fomos para o terceiro céu, e eu disse a Jesus: eu quero ver Deus. E Jesus me disse: a ele você não pode ver. Mas eu insistia: eu quero ver ele. E ele me respondia: a ele você não pode ver. De tanto insistir, ele me disse: está bem. Ao chegar ao céu eu vi um trono branco, e uma cadeira de ouro que resplandecia, e daquela cadeira, saía uma luz, resplandecente, que chegou até meus olhos, então eu caí ajoelhada, não pude ver Deus. O que eu escutei foi sua voz. E ele me disse: tu irás, e anunciarás ao mundo inteiro, e ai de ti, se te calares, ai de ti, se te calares. Você irá e anunciará ao mundo inteiro. E eu disse a Deus: muitos vão acreditar em mim, mas muitos não. E me disse Deus: estes sinais são para todos aqueles que creem. Minha igreja acreditará. Minha igreja irá acreditar em você. É tempo de que regresse à terra. Irmãos, naquele momento eu não queria jamais descer. E eu disse ao Senhor: Senhor, não me mandes à terra. Tenho medo de falhar, e de ofender-te, por favor, não me mandes à terra. E quando eu olhei para o rosto de Jesus, ele derramou suas lágrimas, e me disse: tem que ir, porque olhe como está a humanidade, olhe como estão os meus filhos. Porque muitos virão por intermédio destas mensagens, eu te digo que muito em breve você estará aqui comigo para sempre. Bendito o nome de Deus. E começamos a descer, no lugar onde estava meu corpo. Irmãos, eram 3 dias e 3 noites, meu corpo estava em decomposição, havia moscas nele. Há testemunhas, isto não é mentira, foi algo real. E com voz de trombeta, o mesmo Jesus disse: eu te ordeno que volte a este corpo e receba a vida, e me deu o sopro de vida. E nesse momento eu começo a ver minha família que estavam esperando ali, para ouvir as coisas celestiais que eu contaria, e coisas tristes também que há no inferno. Desde então o Senhor tem levantado este ministério. Porque para Deus não há nada impossível. Irmãos, nós não fomos escolhidos por homem nem por mulheres, mas por Jesus, aquele mesmo ser maravilhoso. Muitas vezes ele vem para conversar comigo, e eu chamo ele de meu amado. Não é nenhum homem ou mulher que nos guia, mas é Jesus. Bendito seja Cristo. Amém.